Glória a Deus, querido, amém? Fique à vontade, sente-se aí, você que está na sua casa aí, se acomode bem que Deus vai falar com você, amém? Glória a Deus pela vida de todos que estão aqui, você que está pelo YouTube aí, e a gente sabe que todas as vezes que a gente sobe nesse altar é um grande desafio, porque Deus ministra primeiramente na gente, para a gente ministrar para a igreja, e às vezes o confronto que Deus faz nos ensina a compreender o que Deus tem para nossas vidas. E às vezes a gente não é muito favorável aos confrontos que vêm da parte do Senhor, porque Deus ele não mede esforços para que você entenda o quanto eu e você precisamos mudar e o quanto eu e você devemos muitas vezes caminhar da forma que Ele direciona e como Ele quer. E uma das coisas que eu tenho visto e aprendido é bem simples. Se quisermos realmente trabalhar com Deus, se quisermos realmente entender o que Deus tem para nossas vidas, devemos estar focados em Jesus. Um objetivo de caminhar com Deus não é o que Ele pode acrescentar, o que Ele pode derramar sobre a sua vida, não é o que Ele pode mudar, porque eu sei que Ele faz todas essas coisas, mas faz na vida de quem é focado em Jesus. Se você é focado em Jesus, querido, você vai encontrar suas respostas. Se você é focado em Jesus, pode ter certeza que Deus vai direcionar a sua vida e vai derramar sobre a sua casa, sobre o seu casamento, sobre a sua história, sobre todas as áreas. Mas devemos compreender que caminhar com Jesus não é simplesmente dizermos que estamos na igreja, queremos algo da parte desse Jesus, mas não focamos nele. E eu sei que muitas vezes é muito fácil eu e você sairmos do foco. Muitas vezes é muito fácil eu e você nos distanciar de Deus porque não estamos focados em Jesus. Por isso que a igreja ultimamente tem sido ensinado que uma igreja forte, uma igreja que prevalece, uma igreja que avança, uma igreja que conquista, é uma igreja que entende que devemos ser focados em Jesus. Não devemos ser focados muitas vezes em buscar a Deus pelo que Ele pode acrescentar, pelo que pode derramar em nossas vidas. Eu sei que isso Ele pode fazer e eu sei que isso é muito bom. Mas para que isso possa acontecer, e você precisa compreender que muitas coisas na minha e na sua vida, direcionada pela parte de Deus, vem quando o homem realmente foca em Jesus, perante tudo que passa, perante tudo que enfrenta, perante todas as circunstâncias difíceis que eu e você passamos. E é interessante isso, que às vezes a gente vem para a presença de Deus, a gente adora a Deus, glorifica a Deus, mas o nosso foco muitas vezes está na batalha, está na luta, está no que estamos passando, está no que estamos enfrentando, está na situação financeira, está no nosso emocional, está em coisas que a gente gostaria de realizar, em coisas que a gente gostaria de conquistar, em coisas que a gente tem como sonhos, e o nosso foco muitas vezes pela nossa mente é direcionado em tantas coisas, sendo que o que deveríamos entender é que o foco tem que ser a Jesus. Pode ter certeza que se você foca em Jesus, querido, seu sonho é concretizado, as suas batalhas são vencidas, as suas guerras que tem dentro de você, você consegue superar, mas devemos compreender como devemos caminhar com Jesus focado nele. Eu sei que muitas vezes a gente passa por coisas que a gente não consegue parar um pouquinho para entender que tudo que estamos passando, tudo que estamos enfrentando, a resposta vem de Jesus, a resposta vem da parte dele, mas para vir essa resposta da parte dele, deveremos focar nele, porque quando focamos nele, ele coloca a mão sobre a nossa casa, a mão sobre a nossa história, e a gente compreende que ele sempre está no controle da vida de homens e mulheres que são focados em Jesus. Quando se fala focado em Jesus, é tão forte que a gente consegue compreender que a vida de muitas pessoas mudam, são totalmente transformadas, totalmente restituídas, quando eles se lançam direcionado a esse foco que é caminhar com Jesus, como Ele quer, da maneira que Ele quer e do jeito que Ele direciona. Quando focamos em Jesus, algumas vezes a gente se direciona a Jesus, se direcionamos a Jesus, mas quando Jesus começa a direcionar, a gente sai do foco, porque muitas coisas que Jesus quer fazer, muitas coisas que Ele quer trabalhar, muitas coisas que Ele quer curar, muitas coisas que Ele quer transformar, nos levam a um confronto que várias vezes direcionamos a nossa vida no foco para realizar e fazer do nosso jeito, do nosso modo. E não pode.
Quando você foca em Jesus, quando Ele começar a falar com você, você tem que ficar firme, focado nele, direcionado a Ele, para que Ele trabalhe na sua vida, para que Ele restitua coisas que talvez você precise e para que você tenha uma estrutura totalmente forjada por Jesus. Mas essa estrutura só vem nas nossas vidas quando nós posicionamos firmemente focado em Jesus em todo o tempo de batalha, em todo o tempo de guerra, em todo o tempo de conflitos, em todo o tempo a gente tem que ser sedento em estar focado em Jesus. A gente é sedento muitas vezes de alcançar as bênçãos que vêm da parte de Deus. A gente é sedento muitas vezes em alcançar a resposta de Deus e oramos e clamamos porque queremos a resposta, mas o nosso foco muitas vezes está no que Ele pode oferecer, no que Ele pode acrescentar e não estamos focados nele. Ele tem controle sobre tudo. Ele sabe o que você precisa, Ele sabe o que você necessita. Ele tem soberania sobre todas as coisas. Não há batalha que Ele não possa direcionar você a vencer. Não há luta que você não possa superar caminhando com Jesus. Mas para isso se tornar real na sua vida, você tem que se posicionar como um verdadeiro homem focado em Jesus. A palavra dessa noite é bem simples e bem clara. Homens e mulheres que são focados em Jesus alcançam o seu chamado e o seu propósito. Homens e mulheres que são focados em Jesus realmente entendem que as bênçãos vêm da parte do Senhor quando se preocupamos em realmente focar em Jesus, adorando, glorificando e buscando todo o tempo. Não adianta você ser focado em Jesus, preste atenção no que eu estou falando, e você na sua casa também. Não adianta você ser focado em Jesus só quando está dentro da igreja. Aqui dentro somos focados, o ambiente proporciona a gente estar focado a Jesus, o louvor nos proporciona realmente adorar a Jesus, tudo aqui dentro nos direciona a focarmos em Jesus. Mas a pergunta que eu tenho me feito, fora daqui, em que estamos focados? Talvez fora daqui a gente está preocupado em realmente crescer, prosperar, e muitas vezes a gente se dá de conta que isso é o que nos tira do foco de um verdadeiro adorador em todos os lugares. Quando se fala em adorar a Jesus, quando se fala em buscar Jesus, a gente precisa compreender que não podemos levar a nossa história, a nossa caminhada com Jesus, focado simplesmente no ambiente que proporciona o que traz ao nosso coração a satisfação de focarmos nele, onde tudo está direcionado a isso. Você precisa, e eu também preciso, aprender a focar em Jesus no meu carro, preciso aprender a ser focado em Jesus quando estou caminhando, quando estou fazendo algo diferente, preciso aprender a ser focado em Jesus quando estou na minha casa, quando estou no meu serviço. O foco que eu falo para você, querido, é um foco contínuo e diariamente em todo momento. Às vezes a gente sabe que a resposta vem dele. Quando focamos em Jesus, a gente sabe que ele responde. Às vezes focamos em um objetivo de alcançar muito dinheiro, no objetivo de ser reconhecido. Focamos muitas vezes em achar a resposta de sermos amados, de encontrarmos a verdadeira felicidade. Só que muitas vezes o homem não entende que tudo isso vem do Senhor. Se nós focarmos no Senhor, pode ter certeza, tudo será acrescentado na sua vida. Só que a gente caminha do nosso jeito, do nosso modo, com nossas, muitas vezes com nossas maneiras de viver intensamente, pelo nosso braço, pelo nosso entendimento, pela nossa sabedoria. E o que eu quero que cada um de nós entenda nessa noite é que muitas vezes o seu braço não vai suportar, que muitas vezes a sua sabedoria pode falhar, mas Jesus não falha. E sempre Ele responde ao coração de homens e mulheres que são sedentos e estão focados nele. Na palavra a gente vê muitas histórias de homens que conquistaram, que avançaram e que marcaram a sua história no momento tão difícil das suas vidas. Eles não retrocederam e ficaram focados em Jesus perante tempestades, perante desertos, perante batalhas, perante conflitos, perante momentos que a cura não pareceria vir. Em vários momentos a gente vê na Bíblia homens e mulheres que alcançaram o seu objetivo, e na sua trajetória, na sua caminhada, quando a gente lê a Bíblia, quando a gente compreende o que acontece aqui dentro, a gente começa a entender que eles alcançaram o seu objetivo, porque mesmo perante tudo que passaram, eles ficaram focados. O que você tem buscado? O que você espera da parte do Senhor hoje? Resposta: fica focado nele. Cura, foca nele.
O que você espera da parte do Senhor hoje? Que Ele realmente realize sonhos, projetos na sua casa, na sua família, no seu casamento? Foca no Senhor. Você quer casar, querido? Foca no Senhor, Deus vai direcionar algo para você. Você quer arrumar alguém que realmente ame você? Foca no Senhor. Tudo que caminhamos direcionado à vontade de Deus, focado a Ele, é relacionado a gente entender que vale a pena. Por isso que quando a gente vê muitas histórias na Bíblia, queria falar sobre várias passagens bíblicas, mas eu vou começar a falar algumas para que você entenda. E tem uma história de uma mulher enferma, tinha hemorragia. Ela estava totalmente abatida, totalmente condenada, totalmente já sem esperança, totalmente sem saber o que fazer. Fazia muito tempo que ela sofria com uma hemorragia. De repente ela decide, a única solução que tem para a minha história, para a minha vida, é realmente eu focar em Jesus e alcançar o milagre através de Jesus. Quando a gente olha a Bíblia, a gente tem que ter um discernimento, um entendimento, como que foi, como que aconteceu. A gente vê a história bíblica e vê realmente que essa mulher que estava com hemorragia, ela chegou perante Jesus, ela se direcionou a Jesus, e ela foi guerreando até Jesus, e em algum momento as pessoas tentaram parar, era uma multidão em volta de Jesus, mas ela estava tão focada em Jesus, que nada podia parar o que ela queria alcançar. Quando focamos em Jesus, querido, pode ter certeza, Ele responde. Essa mulher, todo mundo podia dizer, ela nunca vai ter força para realmente alcançar a cura ou que ela tanto gostaria de que acontecesse na vida dela. Na mentalidade humana, muitas vezes as pessoas vão olhar para você e podem dizer para você que acabou, não tem mais o que fazer, não tem mais aonde você ir, desiste. Mas homens e mulheres focados em Jesus não dão ouvido à boca do inimigo. O inimigo vai tentar parar você. O inimigo vai tentar tirar você do foco. Obrigado, João. E muitas vezes, a maneira do inimigo tirar você do foco, da sua caminhada com Jesus, com o propósito que tem para a sua vida, é investindo contra a sua vida. Só que tem um detalhe, e a gente precisa aprender nessa noite, e você que está na sua casa também, que quando o inimigo investe, quando o inimigo pega pesado, quando o inimigo tenta achar brecha, pode ter certeza de uma coisa, que homens e mulheres focados em Jesus, ele não consegue tocar, ele não consegue achar brechas, porque como estamos focados em Jesus, ele sempre está cuidando e protegendo os seus. Essa mulher, ela tinha tudo para desistir, porque ela já lutava há 12 anos com essa hemorragia, mas de repente ela decide, alguns momentos eu creio que ela investiu muito para encontrar a cura. Creio que ela também lutou para achar a resposta de uma cura, de um sofrimento que ela estava passando. E nada adiantou. 12 anos caminhando, 12 anos tentando achar a resposta, e de repente ela foca em quem? Em quem? Em Jesus. E quando ela foca em Jesus, ela vem decidida. O meu foco é chegar até Ele, para que eu realmente encontre a minha cura, para que eu encontre o meu milagre. E eu vejo na palavra que essa mulher vem debilitada, fraca, abatida. Ela deve ter vindo numa situação deplorável, direcionada a Jesus, mas mesmo abatido, preste atenção, mesmo abatido, mesmo se sentindo fraco, mesmo você não sabendo mais o que fazer, fique firme e focado em Jesus, querido. Essa mulher estava numa situação, bem como a gente está falando, sem esperança, não conseguia ver no futuro algo melhor para a vida dela, mas ela tomou uma decisão. Ela focou em Jesus. Uma multidão apertava Jesus, uma multidão pressionava Jesus. Jesus onde passava estava fazendo um milagre. Jesus onde passava estava marcando a sua história. Jesus onde passava olhava para as pessoas que focavam nele e realmente derramava sobre a vida daquelas pessoas, e a cura vinha, o milagre chegava, a libertação acontecia. E essa mulher tinha esse entendimento, e você também tem esse sentimento, esse entendimento, que quando a gente foca em Jesus, Ele cumpre. Quando a gente foca em Jesus, o milagre chega. Edinho falava sobre a fé, e nada mais, nada menos é que homens e mulheres que servem a Jesus têm que aprender a ter fé.
mesmo na sua visão humana, não vendo resposta. Isto realmente é uma maneira de a gente focar a nossa caminhada com Jesus. Talvez você não está vendo a resposta, talvez a tempestade está aumentando, talvez a sua vida está totalmente bagunçada, talvez você não sabe para onde ir, mas independente de tudo que está acontecendo na sua história e na sua vida, o foco tem que ser sempre Jesus. Porque se você ficar focado em Jesus, pode ter certeza, Ele vai responder. Ministrei domingo sobre isso. Mas o interessante é que essa mulher, ela viu a dificuldade no momento desse. Quando ela se deparou com a multidão pressionando Jesus, aquela multidão empurrando Jesus, no coração dela, pela situação que ela estava, pela maneira que ela estava vivendo, pela debilidade, pelas fraquezas dela, mentalidade humana, ela podia pensar o quê? É impossível chegar até Jesus. Mas ela não se deixou dominar pela circunstância e pelo que ela estava vendo. Ela se posiciona e creio eu que ela começou a guerrear, começou a empurrar, começou a rastejar e se levantar, puxava e foi até o momento que ela empurra uma meia dúzia para um lado, mais uns 10 para o outro lado, passa por debaixo pelas pernas de mais algumas pessoas, e de repente, num ato de coragem, focada em Jesus, sem retroceder, sem parar, ela toca onde? Na orla de Jesus. Não pare, querido. Não desista. Fique focado em Jesus. Eu não sei qual é o projeto que você hoje tanto busca. Eu não sei qual é os seus sonhos. Mas se você ficar focado em Jesus, o projeto e os sonhos de Jesus são maiores que os seus. Mas há uma necessidade de a gente compreender que devemos focar em Jesus. Porque quando focamos em Jesus e se lançamos a Ele, o que acontece? Ele olha para essa mulher e diz assim: opa, alguém me tocou. A loucura daquela multidão olha para Jesus e diz: mas mestre, você está louco? Está todo mundo tocando no Senhor? Como é que o Senhor me dizer que alguém me tocou? Não, mas quem me tocou, eu senti que de mim saiu poder. O que eu aprendo com isso? Uma igreja como a nossa hoje tem 600 membros, creio eu, mais ou menos isso aí. Todos nós buscamos a resposta de Jesus. Mas os que mais adoram, os que mais são focados, os que mais se lançam, os que mais se dedicam, os que mais se envolvem, são os que Jesus vai olhar e vai dizer: opa, é diferente. Tem muitas pessoas que congregam, estão dentro de igrejas, mas não estão focados em Jesus. E a gente precisa entender que nós, o objetivo de estarmos aqui, conhecendo a palavra, conhecendo a Jesus, nós precisamos entender algo bem simples. O foco não pode ser a plateia, o foco não pode ser o que ele pode oferecer, o foco não pode ser a resposta que tanto você quer, o foco não pode ser porque você quer ser numa igreja que vem avançando e crescendo, o foco não pode ser porque você toca bem, o foco não pode ser porque você canta bem, o foco não pode ser porque você prega bem, o foco não pode ser porque você é um cara que evangeliza e ganha muitas vidas, porque o foco é Jesus. Se você focar em Jesus, você vai ser um grande evangelista. Se você focar em Jesus, você vai ser um grande adorador. Se você focar em Jesus, você vai ser um grande baterista. Se você focar em Jesus, você vai ser um grande pregador. Se você focar em Jesus, você vai ser um homem que vai fazer a diferença onde você colocar o pé. Homens e mulheres que são focados em Jesus, aonde colocam o pé, são referência e marcam a sua história. Essa mulher marcou a história dela, sabe como? Uma mulher que foi curada onde não tinha mais esperança e não tinha mais, talvez, a cura. Mas talvez as pessoas possam dizer isso muitas vezes: acabou, desiste, não tem mais o que fazer. E o que as pessoas falam não pode paralisar você e a mim, querido. Não pode tirar o nosso foco do que a gente está com um objetivo aqui dentro de encontrar nossas respostas em Jesus. A resposta vem de Jesus, isso não tenha dúvida. A cura vem por Ele, não tenha dúvida. A libertação vem de Jesus. Na palavra Ele fez muitas vezes isso aí. Mas na vida de homens e mulheres que ficaram
focados. Por que muitas vezes as pessoas desistem? Porque quando realmente elas têm que enfrentar os seus problemas e as suas dificuldades focadas em Jesus, da maneira que Jesus direciona, elas não querem confiar e não querem descansar em Jesus. Às vezes a gente está afobado, já quer que venha do dia para a noite a resposta. E às vezes focar em Jesus pode levar um tempo para que a resposta venha, mas embora seja no amanhã a resposta, como daqui 10 dias, daqui um mês, daqui um ano, daqui 5 anos, daqui 40 anos, não podemos tirar o foco dele. O problema é que quando Jesus não responde, o problema é quando as coisas não acontecem, o problema é quando Jesus não dá o que a gente gostaria de ter, ou que as coisas não são como a gente gostaria. O que acontece? Muitos e muitas pessoas estão desistindo. Nunca foi dito que caminhar com Jesus, focado em Jesus, não teríamos nossas batalhas e as nossas guerras. Nunca foi dito que focar em Jesus não teríamos momentos que a gente ia se sentir fracos e abatidos. Mas uma coisa é real: se ficarmos focados em Jesus, perante tudo isso, sempre foi dito, Ele nos levará a conquistar, avançar, a prosperar, mas deveremos sempre estar focados nele, porque a vitória é para Ele, tudo que fizemos é honra e glória a Ele. E quando a gente entende isso, se tornamos honrados pelo Deus que a gente serve, e por sermos honrados pelo Deus que a gente serve, a nossa vida muda, a nossa história muda, o nosso casamento muda, nossos filhos mudam, como pai a gente muda, como mãe a gente muda, como marido a gente muda, como esposa a gente muda, porque é Ele que muda tudo isso. Muitas pessoas tentam fazer muitas coisas para encontrar a resposta de ser alguém que realmente edifica a sua casa, edifica o seu lar, edifica o seu casamento. Mas o que edifica, sabe o que é? É quando a gente se submete a ficar direcionado pela vontade do Senhor. Essa mulher, Jesus olha para ela e diz: menino, você teve fé e por causa da sua fé você está curada. Mas para chegar até esse ponto, ela guerreou, ela enfrentou, ela não desistiu e ficou focada em Jesus. Todos nós sabemos que a resposta do que a gente precisa vem do Senhor. A gente sabe disso. Eu acho interessante que quando a gente vê na Bíblia, a gente vê tantas coisas de homens que passaram por tantas coisas, foram humilhados, foram traídos, foram totalmente até torturados. A gente vê histórias de homens que passaram por isso, mas nessa história a gente vê também, sabe o que? Em todos os momentos eles ficaram posicionados, focados em Deus. Na prisão eles louvavam, no momento da enfermidade eles se prostravam. A gente vê muitas histórias na Bíblia que correspondem ao entendimento que eles marcaram a sua história, porque nos momentos mais difíceis de suas vidas, o que eles fizeram? Eles não deixaram de ficar focados na resposta que vinha do Senhor. Tem outra parte na Bíblia que eu acho interessante, que tem um homem reconhecido chamado Jairo, que ele tem a sua filha totalmente à beira da morte. E o que acontece? Tem um momento na história de Jairo que chega os empregados de Jairo e dizem assim: Jairo não aborrece mais o mestre, ela morreu. Era o fim. Como muitas vezes na minha e na sua caminhada, parece que é o fim. Parece que não temos mais o que fazer. Parece que agora acabou. E de repente Jesus olha para Jairo e diz assim: não temas, tenha fé. Às vezes o que Jesus está dizendo para mim e para você é bem como Ele fala muitas vezes na Bíblia: não temas, tenha fé. Só que no momento que Jesus está direcionando a falar e fazer a gente entender que não devemos ter temor e não devemos parar perante o que está acontecendo, ao mesmo tempo a gente, como seres humanos falhos, o que acontece? A gente decide abortar. Decidimos realmente parar o que Deus começou e o que Deus realmente queria fazer em nossas vidas.
Jairo, ele vinha já lutando para levar Jesus até a sua casa. E talvez hoje o que você tem feito é lutado para levar Jesus na sua casa, na sua história, na sua conduta, na sua caminhada. E a gente luta para que Jesus venha nas nossas vidas e transforme a nossa realidade, cure as dores, os traumas, as feridas que está aqui dentro. Só que tem momentos que as coisas parecem que Jesus vem e mexe, arranca a casca das feridas para curar bem, e a gente se assusta e Jesus vem e diz: querido, não temas, tenha fé. E a gente se desespera e a gente começa a achar que aquilo que a gente está passando, aquele sofrimento de cura, de libertação, aquilo ali vai ser contínuo e não vai ter mais solução. E a gente se desespera e diz: opa, até aqui eu fui, Jesus, mas eu não consigo mais. Muitas pessoas têm a ousadia de dizer para Jesus o porquê que eu estou passando por isso, o porquê que tem que estar sendo dessa forma, o porquê que não é diferente, o porquê que não se cumpriu. Mas pode ter certeza que na vida de homens e mulheres que não está sendo cumprido o que Deus já falou, na vida de homens e mulheres que ainda Deus não realizou, que Deus não concretizou, certamente é porque muitas vezes a gente não está focado em Jesus. Porque quem é focado em Jesus, ele responde. E quando Jairo escuta isso de Jesus, Jairo podia dizer assim: mas Jesus, acabou, ela já morreu, olha o que falaram, acabou, não tem mais o que fazer, morreu. Mas ele escuta Jesus falando, e mesmo perante a circunstância, mesmo perante o que estavam falando, mesmo perante a situação de morte, eu creio que ele olha para Jesus e diz assim: ok, vou seguir focado no que eu vim fazer, que é levar o Senhor até a minha casa, para que a cura, para que o milagre chegue. E o que acontece? Jesus vai à casa de Jairo e diz: levanta-te, menina. E ela se levanta e dá o que comer para essa menina. Mas tudo isso só acontece porque Jairo ficou focado, mesmo com as notícias ruins, mesmo com a circunstância, mesmo com o problema aumentando, mesmo com a situação estando muito mais difícil de quando ele se prostrou perante Jesus lá no começo. Ele realmente entendeu que ele não deveria parar, deveria ficar focado em Jesus, acompanhar a caminhada com Jesus, até ele chegar à sua casa e o milagre chegar. Às vezes Jesus está batendo na porta da nossa casa, às vezes Jesus está batendo na porta dos nossos sonhos, às vezes Jesus está batendo na solução do nosso problema, para entrar, para que tudo realmente se estabeleça da vontade que Ele quer. Mas só que tem momentos que Ele está batendo, e a gente não abre a porta, e se descamba fazendo um monte de besteira. A pressão das coisas que passamos na nossa vida virão. As coisas que todos os seres humanos passam lá fora também virão para os homens que também vivem caminhando com Jesus. Mas eu volto a repetir que quem está focado em Jesus é bem diferente para quem não está focado em Jesus. Homens e mulheres que não estão focados em Jesus se desesperam, vão para a macumbaria, vão para as terreiras, vão para o espiritismo, vão para um monte de coisa para tentar achar resposta, vão para o álcool, vão para as drogas, se desesperam, querem focar a sua resposta em um monte de coisa que o mundo oferece e que o diabo oferece. Mas quem foca em Jesus e espera nele, querido, encontra a resposta, porque em todas as outras coisas não há resposta. Resposta só vem do Senhor. Não pense não que vai vir pela sua conta bancária, pelo que você tem, pelo que você é. Tem momentos que isso não adianta em nada. Se você não estiver focado em Jesus, não vai acontecer nada na sua vida. Jairo tinha tudo, vocês conhecem a história de Jairo. Chefe da sinagoga, um homem bem reconhecido como um homem que tinha escravos, um homem que tinha posses, mas tudo que ele tinha não ia adiantar nada para ele. E às vezes a gente acha que o que a gente tem e foca no que a gente tem, diz: não, eu sou o cara, eu tenho isso, tenho mais aquilo, e eu sei como lidar com as coisas. E eu creio que Jairo também, nas mesmas circunstâncias, no mesmo mover, Jairo poderia parar e dizer assim: não, mas eu tenho todas as condições de contratar os melhores doutores, os melhores, contratar alguém para fazer, inventar um remédio para que realmente pare o sofrimento da minha filha. Não adiantou nada do que ele tinha. Ele teve que realmente focar em quem? No começo da história de Jairo, ele se prostra perante Jairo. Jairo se prostra perante Jesus. E quando ele se prostra perante Jesus, o que ele pede? Vem até minha casa, minha filha está à beira da morte.
Começou uma trajetória. Talvez hoje, querido, você está se prostrando perante Jesus, mas você também está pedindo para Jesus vir até a sua casa, até o seu casamento, até o seu problema, até o que você tem enfrentado. A gente vem para esse lugar e se prostra perante Jesus. E se você sair daqui pelaquela porta, e aconteceu o que aconteceu com Jairo, as notícias ruins aumentam, as circunstâncias ficam mais difíceis, parece que as coisas não vão acontecer pelo que estão falando, pelo que já falaram. E aí como você vai se portar? Jairo se prostra, mas Jairo também tem que entender que depois que a gente se prostra de Jesus, a gente tem que ficar firme e focado até que a resposta venha da parte dele. Ele sabe o que cada um de nós precisa. Ele sabe o porquê muitas coisas não se tornam real na nossa vida. Sabe por quê? Porque talvez a gente não tenha parado e caminhado como homens e mulheres direcionados e focados em Jesus. Tem muita gente com dons, tem muita gente que conhece muito, tem muita gente que sabe muitas coisas, mas estão usando para o seu ego, estão usando para si mesmo e não se dão de conta que tudo que Deus tem nos ensinado, tudo que Deus tem nos direcionado é para usar para que a glória se manifeste através do que Ele é e do que Ele nos ensinou. A glória não é sua, querido, e eu tenho entendido isso. Muitas vezes preguei querendo, sabe o que? Ser aceito por vocês. Muitas vezes trabalhei envolvido no reino de Deus, na obra de Deus, no ministério que hoje eu sirvo, querendo agradar vocês. Muitas vezes lutei de uma forma tremenda, guerreando para realmente as coisas acontecerem, talvez o reconhecimento vir pelo que eu estou fazendo. Até que Jesus vem e te quebra, querido, e explica uma coisa bem simples. Eu já estou quase terminando. Enquanto você fizer algo direcionado ao seu reconhecimento, enquanto você fizer algo ao reconhecimento do homem, enquanto você fizer algo para agradar o homem, entenda uma coisa: não sou eu o foco de ti, no caso. A gente precisa aprender que quando focamos em Jesus, o ministério cresce, a nossa vida se torna melhor. Quando focamos em Jesus, a gente é correspondido em todas as áreas das nossas vidas. Tem outro momento de um homem chamado Pedro que estava no barco, e essa é a última, e de repente vem uma tempestade, e está todos os discípulos apavorados. Jesus não estava naquele barco, estava longe, estava orando. E de repente o que acontece? Ele se desespera e começa a dar uma confusão naquele barco. E muitas vezes eu e você somos assim, querido. Não focamos em Jesus e vem o quê? As tempestades. Não focamos em Jesus e vem os problemas. Não focamos em Jesus e tomamos laço. Mas no momento que acontece essa tempestade, eles estão desesperados, eles estão apavorados, eles estão totalmente sem saber o que fazer. E logo o que acontece? Jesus se direciona até eles, fala em Mateus capítulo 14, versículo 22, fala sobre isso. E Jesus vem em direção em direção a eles, em direção ao barco que estava à beira de rachar no meio e afundar. Eles estão apavorados pela tempestade que estão enfrentando. E de repente vem Jesus bem de boa, caminhando sobre as águas. E o que eles fazem no desespero? Eles não conseguem entender que é Jesus se direcionando para a vida deles. Sabe por quê? Porque eles não estão focados em Jesus. Eles não estão focados no que eles já viram Jesus fazer. Eles não estão focados no que eles já conheciam de Jesus. Eles estão focados na circunstância, no problema e no que eles estão passando naquele momento. E o que eles estão passando naquele momento causa danos, causa temores, causa medo ao seu coração, porque eles estão achando que a tempestade vai destruir aquele barco e pode tirar a vida de todos eles. De repente Jesus vem vindo em direção a eles e eles não conseguem nem sequer reconhecer a Jesus. É só na vida deles? Na minha e na sua também. Jesus chama você para cá hoje, faz você ligar sua TV, na internet, no seu celular, e está se direcionando a você através da palavra, dizendo: querido, foca em mim, para de loucura, para de viver pela sua força, para de viver da sua maneira. O foco tem que ser Ele.
Ele está se direcionando a cada um de nós, como se assim, eu estou aqui. Só que a gente não consegue ver que Jesus está se direcionando em nossas vidas, sabe por quê? Porque estamos mais focados no que está ao nosso redor, aos problemas ou coisas que não aconteceram, a gente gostaria que acontecesse. E Jesus está se direcionando como um pai com os braços abertos, dizendo, cara, eu estou aqui, para com essas loucuras, para de falar que eu não estou cuidando, para de ficar com umas noias que eu esqueci de você, para de dizer que eu te abandonei, para de dizer que porque você me serve, porque eu estou passando por isso, para com tudo isso. Jesus está indo na sua direção, mas a gente não consegue entender, não consegue ver, sabe por quê? Porque estamos com medo do que possa acontecer se Jesus não responder. Mas Ele vai responder. O que você tem que fazer para que essa resposta venha para sua casa, para sua vida, sabe o que é? É não sair do foco. Eles dizem um momento assim, um fantasma. E talvez hoje tem muitos fantasmas assombrando a sua casa, assombrando os seus sonhos, assombrando a sua família, assombrando o seu casamento, e você está focado no fantasma, sendo que Jesus está dizendo, querido, não é fantasma, para com isso, só deixa eu fazer o que tenho que fazer, deixa eu direcionar a sua vida pelo meu jeito e pelo meu modo. Eu sei que não é fácil, muitas vezes eu já tentei, fiz um monte de besteira, mas hoje eu entendo que tudo o que fizemos é direcionado o que somos realmente em Jesus. Se você é focado em Jesus, pode ter certeza, você vai ser um homem totalmente contemplado pela glória de Deus. Mas o que você vê hoje? Fantasma? Ele está direcionando você. Ninguém é novo aqui. Eu olho e vejo, todos vocês são da igreja. A questão não é que você, minha primeira vez, eu não conheço Jesus. Talvez lá no YouTube possa ter alguém, mas foca em Jesus. Começa desde já focado em Jesus. Eu vim para esse lugar alguns anos atrás focado em cura, na dependência química, libertação da dependência química. Sabe o que é você sentar num banco, nos bancos de madeira, eu dizia, Senhor, muda minha vida, muda minha história. Eu não sabia nem orar. Aí eu escutando sobre Jesus, eu comecei a entender algumas coisas básicas. Se a gente quer a resposta de Jesus, a gente precisa caminhar e deixar Ele tratar tudo o que é necessário que há aqui dentro. E quando eu entendi isso e comecei a focar no tratamento, na cura, pensa num homem que não queria disparar desse tratamento. As assombrações do passado, de coisas que eu vivi, de coisas que eu passei, de coisas que eu tive que não gostaria nem de lembrar, veio tudo à tona dentro de mim. O fantasma do passado, o fantasma das dores, das feridas, veio como se fosse algo forte dentro de mim, me constrangendo, me acusando, tentando me paralisar, tentando impedir que eu seguisse caminhando com Jesus. E aí eu comecei a escutar o que Deus queria falar através do que vinha do altar e das pessoas que serviam a Jesus. E eles diziam, quer cumprir o chamado? Não para. Ele vai fazer, mas não desiste. Com medo, com temores, como estavam esses homens dentro daquele barco, com medo, com seus temores e tudo que estava acontecendo. E Jesus vindo na minha direção, mas os fantasmas do passado, os fantasmas do que eu passei na minha infância, nas coisas que aconteceram, em tantas coisas que eu passei, em tantas coisas que eu me envolvi, fantasmas e fantasmas vinham para dentro de mim, tentando paralisar. É isso que acontece. Mas quando a gente foca em Jesus, a gente consegue entender que não existe fantasma que possa parar o projeto de Deus. Jesus se direciona ao barco e grita, imaginando aqueles homens no barco, sou eu. E Pedro, em dúvida ainda, não conhece a voz de Jesus, diz assim, se é você mesmo, deixa eu ir até onde você está. Olha a ousadia de Pedro. Eu fico pensando em Jesus, miserável homem, não consegue identificar nem minha voz, diz que eu sou fantasma ainda.
Às vezes Jesus também está falando com você claramente, continuamente, querido. Fica firme, fica focado, não sai do propósito, não sai do chamado. Entende que eu vou cumprir, eu não desisti de você. Eu tenho coisas grandiosas para a sua vida. Eu vou restituir coisas que você hoje talvez achou que perdeu, mas vai vir coisas melhores. E Jesus começa a falar e vem em direção da gente ministrando. Sabe o que acontece? A gente não escuta a voz do Senhor. Não consegue identificar a voz do Senhor, mas conseguimos identificar as bocas malditas que olham muitas vezes e dizem pra gente: você não vai a lugar nenhum, você não vai conseguir, sua vida vai ser isso aí. E agora, olha aí, viu só essa história de estar na igreja, essa história de buscar Deus. Se Deus realmente fosse o Deus que você fala, você não estaria passando por isso. Se Deus realmente fosse o tanto que você já falou, que Deus cura, que Deus liberta, o porquê que você está nessa circunstância na sua vida? E a gente dá escuta, e a gente dá ouvido a essas bocas malditas, sendo que Jesus está dizendo: querido, escuta a minha voz. É a voz dele. Mas para você escutar a voz dele, querido, você tem que estar focado em quê? Nele. Porque se você foca nas bocas malditas, sabe o que acontece? Você vai estar sempre na mesmice, sempre dizendo: eu não consigo, eu não posso, eu não vou, nunca dou certo. E você se agarra nessas desculpas malditas que vêm do diabo. Agora, se você foca em Jesus, querido, e escuta Jesus, e ele olha para Pedro e diz assim: vem, Pedro. E Pedro olha apavorado, creio eu: então tá, eu estou indo, então se é o Senhor eu estou indo. E começa caminhar sobre as águas. Olha a experiência que Pedro tem. Eu vou numa piscina no verão, e às vezes eu quero dar uma de Pedro. Eu dou uma distância da beira da borda da piscina e venho correndo. Mas Pedro, se ele deve ter dado uns 4 passos. Eu vou dar 4 passos, eu vou conseguir também, porque eu confio em Jesus. E uma loucura, uma brincadeira, venho correndo. O primeiro passo que eu boto, já fundo. O pé não fica por cima d'água. Aí eu fico pensando: Pedro começou a caminhar. E Pedro vê aquele negócio louco acontecendo. Como eu e você vimos aqueles negócios loucos que Jesus começa a fazer em nossas vidas. Começa a restituir, começa a transformar, começa a trazer paz, a gente começa a se alegrar. E a gente pensa: cara, Jesus é bom, é tremendo, olha o que Ele está fazendo. Olha só o que está acontecendo. A minha história está mudando, meu casamento está totalmente sendo restituído. A minha conduta como homem, como mulher, tem sido edificado na rocha. E a gente começa a ter algumas experiências. Daqui a pouquinho, o que acontece? A gente sai do foco de Jesus e volta no foco das tormentas da nossa vida. Ele estava caminhando sobre as águas. Na palavra diz o quê? Que a tempestade aumentava, e quando ela começou a aumentar, eu creio que deu um relâmpago, e Pedro, olhando para Jesus, tirou o foco de Jesus e foi para o relâmpago, para os ventos, e afundou de novo, e se desesperou de novo. Quando estamos caminhando com Jesus, o foco tem que ser contínuo. As tormentas, pode vir relâmpago, pode aumentar a dificuldade, pode chegar o diagnóstico, pode chegar o dia ruim, o dia mau. Seguimos firmes, perseverantes no que Jesus é em nossas vidas, mesmo que as coisas aumentem, mesmo que as coisas não tenham dado certo até aqui, até esse momento, mesmo que as coisas piorem. Não foque nisso, siga focado em Jesus. Porque Pedro, quando tirou os olhos de Jesus e foi para a tormenta, ele voltou aonde ele estava, com seus medos, com seus traumas. E quando ele afunda e se desespera, o que acontece? Jesus olha para ele, espicha a mão, e como se dissesse claramente: homens de pouca fé. Cara, que frustração para Pedro devia ser. E como tem gente frustrada, como tem gente decepcionada, como tem gente sofrendo angústias, porque não estão ouvindo o Senhor, porque não estão focados no Senhor, porque não conseguem identificar Jesus se direcionando na sua vida. Como tem pessoas paralisadas por medos, por tormentas, por coisas. E Jesus está olhando para mim e para você e está dizendo, como falou para o Pedro: homens de pouca fé. Não, querido. Ele pega Pedro, retorna para o barco, e todo mundo fica admirado, todo mundo fica encantado.
Quando você realmente caminhar focado em Jesus, você vai ver milagre, você vai ver coisas acontecendo na sua vida, as pessoas vão olhar para você e vão ficar encantadas. E através da sua restituição, da sua batalha, do seu foco em Jesus, vai levar outras pessoas a conhecerem a Jesus. Sabe de uma coisa? O maior exemplo para ganhar vidas para Jesus não é no falar, é na maneira, nas atitudes que você tem como homens focados em Jesus. Quando eu me converti no começo, eu senti uma paz, uma alegria, eu queria passar para as pessoas falando. As pessoas zombavam, as pessoas diziam um monte de besteira. Até o momento que as coisas começaram a acontecer, a vida foi mudando, houve transformação, houve restituição, e no que estava acontecendo na minha vida, eles começaram a ver o quê? Transformação. E eles começaram a entender, sem eu precisar falar. Quando você foca em Jesus, o que você passa, a maneira que você suporta, o que você vence, dá um alicerce na rocha para você. E esse alicerce na rocha, as pessoas vão olhar para você, mas esse aí não era o que estava afundando? Esse aí é o que tinha parado? Esse aí é o que tinha desistido? Esse aí é o que não tinha futuro? Esse aí é o que dizia que era, mas a vida dele era daquele jeito? Mas olha só o que está acontecendo agora. Você não vai nem precisar falar, as pessoas vão dizer, esse era, mas não é mais. Sabe por quê? Porque depois que ele conheceu Jesus e ficou focado em Jesus, tudo se fez novo. Tudo se faz novo. Mas você precisa olhar e entender que Jesus está aí se direcionando para pegar você, trabalhar na sua vida. Você precisa entender, conhecer a voz de Jesus quando dizer, filho, não vai por aí, é por aqui, é tempo de você caminhar diferente, é tempo de você se posicionar. Você precisa ver Jesus vindo em direção a você. Você precisa escutar a Jesus e reconhecer. E você precisa ter fé, para que Jesus não possa, como lá nessa passagem aconteceu, olhar para você e dizer, sabe por que você parou? Sabe por que você é um derrotado? Sabe por que as coisas não aconteceram? Sabe por que você realmente não conquistou? Porque foi um homem e uma mulher de pouca fé. Amém? Amém, igreja? Vamos ficar de pé? Queria chamar o louvor. Uma das coisas que eu vejo que é real é bem simples. Sabe quando a gente identifica quando a gente está focado em Jesus? Sabe quando? Sabe quando, Edinho? Sabe quando, Júnior? Quando as pessoas olham pra gente e dizem, esse é fanático, esse é retardado, é louco, tá bitolado na igreja agora, esse aí agora só quer saber de Bíblia, só quer saber de igreja, esse aí agora só quer saber de andar com os irmãos, com as irmãs da igreja. Sabe o que é isso? É homens sendo reconhecidos porque estão focados em Jesus. Eu demorei a entender. As pessoas zombavam, mas hoje eu entendo, cara, que se as pessoas zombam, se as pessoas falam, é porque elas veem em mim e em você. Homens que são loucos por Jesus. Agora, quando as pessoas olham para você, parece que não tem referência de homem de Jesus e de mulher que serve a Jesus, é porque alguma coisa está errado. E talvez, sabe o que é? O foco não está sendo ele. Porque todos que são focados em Jesus resplandecem o Senhor. Todos que são focados em Jesus, aonde coloca o seu pé, a luz prospera. É engraçado, mas é uma realidade, que quando somos focados em Jesus, Ele capacita, Ele dá estrutura e Ele estabelece a vontade dEle. E quando a vontade dEle se estabelece, querido, as pessoas olham para você, sabe o que elas dizem? Tem algo diferente. Olha a formosura do seu sorriso. Mas esse aí não era aquele que passava batido, que fala um monte de coisa, mas agora tem uma diferença. E sabe qual é a diferença? É Jesus. Jesus que chegou, Jesus que você reconheceu, Jesus que você escutou, e Jesus que você se posicionou em fé, focado
e entendeu que Deus sempre vai dar um final feliz para a sua história. Focados em Jesus, a gente sabe quando devemos abrir mão. Focados em Jesus, a gente sabe quando dizer não. Focados em Jesus, a gente sabe quando devemos ir. Focados em Jesus, sabemos o quanto devemos obedecer a nossos líderes. Focados em Jesus, entendemos quando devemos ser dizimistas fiéis. Focados em Jesus, entendemos o quanto devemos lutar por outras vidas. Focados em Jesus, somos sedentos por vidas. Focados em Jesus, temos experiências no sobrenatural. Focados em Jesus, entendemos a manifestação da glória dele nas nossas vidas, na nossa casa, na nossa família. Focados em Jesus, entendemos a verdadeira felicidade. Focados em Jesus, compreendemos o quanto vale a pena servir e buscar a presença dele. Mas isso tem que ser real em nossas vidas, não só de falar, não só de escutar, mas sim homens e mulheres que contemplam e entendem que quando somos focados em Jesus, encontramos tudo o que precisamos. Feche seus olhos.